Olá, eu sou a Lígia. Hoje é sexta-feira, 6 de dezembro de 2024. São 6h15 da manhã e você está no melhor lugar que poderia estar, no colo do Pai, o seu devocional diário no YouTube. E vamos dar um pontapé inicial no seu dia, com muita paz, reflexão e comunhão com Deus. Agora é a hora de preparar o espírito para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Eu quero começar perguntando: você já se sentiu inútil ou incapaz alguma vez na sua vida? Você já se perguntou: meu Deus, para que eu nasci? O que eu sei fazer? O que eu sou bom em fazer? Muitas vezes ouvimos palavras ou temos pensamentos que tentam invalidar o nosso valor. Mas hoje eu quero falar sobre uma verdade libertadora. Você foi criado por Deus, planejado por Ele com amor e propósito. E aí o texto base que eu quero utilizar para embasar esse tema está em Isaías 43, versículo 7, que diz: tragam todos que me conhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. E aí no livro Café com Deus Pai, o autor Júnior Rustirola, ele começa o texto dizendo o seguinte: você crê que foi formado por obra do acaso? Ou por uma simples decisão de seus pais? Quero que entenda o fato de que todos nós fomos criados por Deus. Ele sonhou com você e o planejou muito antes de você ser formado. Ainda que em algum momento da sua vida você tenha ouvido que não foi planejado, que é fruto de uma má decisão, de um relacionamento frustrado que seus pais viveram, ou ainda não tenha sido aceito pelo seu pai nem pela sua mãe, você foi planejado e criado por Deus. Sua vida não é menos importante que a daqueles que nasceram em lares estruturados. Certa vez, ouvi minha mãe dizer, por causa de tudo que ela passou, que eu não havia sido planejado e que ela havia engravidado por um acidente. Uma observação aqui: é muito importante a gente tomar cuidado com as palavras que a gente fala para os filhos, para as pessoas, né, que a gente ama de uma forma geral, mas especialmente para os filhos, principalmente quando são crianças, porque a criança não tem esse discernimento, né, de entender. Então, por exemplo, quando uma mãe fala para um filho que ele foi um acidente, que ele não foi planejado, por exemplo, ele pode ficar com um sentimento de culpa, né? Ou, por exemplo, quando ele vê os pais brigando, ele pode achar que aquilo é culpa dele, é responsabilidade dele, e isso afeta não só a parte emocional, mas principalmente a autoimagem que aquela criança vai ter, e isso vai refletir na vida adulta, tá bom? Continuando. Saiba que eu sei exatamente o que é ouvir algo do tipo: o Júnior foi um acidente, ele não foi planejado. Não falo isso com pesar, mas com a clareza de que, mesmo não tendo sido planejado por meus pais, apesar de sempre ser muito amado por minha mãe, tenho plena convicção de que Deus Pai me formou. O versículo que lemos diz que fomos criados para a glória de Deus, formados por Ele. Isso quer dizer que as nossas atitudes devem apontar para o nosso Pai, não para a rejeição, de que as nossas atitudes e decisões revelam o DNA dos céus que em nós está estabelecido. E aí eu te pergunto: as suas decisões, elas têm apontado para o caráter de Deus? Ou você, na verdade, vem acreditando nas mentiras que contaram sobre a sua identidade? Quando a gente fala em fazer tudo para a glória do Senhor e manifestar a glória de Deus, isso significa que as nossas ações, que os nossos pensamentos, as nossas decisões devem refletir o caráter dele. Deve se orgulhar de nós, né? Nós devemos agradar o Senhor com as nossas atitudes e não simplesmente nos diminuindo ou acreditando nas mentiras que contaram para nós, porque nós somos filhos amados de Deus. Ponto. Essa é a nossa verdadeira identidade. Essa é a essência, né? Foi para isso que Deus nos criou, para que a gente reflita o caráter dele, para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. E para isso temos que ter um coração transformado, né? Então, processos que vivemos ao longo da vida servem para isso, para transformar o nosso coração, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, para que consigamos cada vez mais refletir o caráter de Deus. A cada momento que as pessoas nos olham, elas falam: esse caminho é com Deus, esse quer ser parecido com Cristo. E essa deve ser a nossa busca diária. Aí, continuando o texto. Portanto, se por algum momento da sua vida você teve dúvida da sua verdadeira identidade, hoje eu lhe digo com toda certeza: Deus Pai o fez exatamente como deveria ser. Não fique preso a mentiras. Você é filho e isso basta.
Aliás, isso já é tudo. E a última frase fala o seguinte: mesmo antes de chegar no ventre da sua mãe, Deus já havia sonhado com você. Aí eu quero citar um texto que eu acho muito lindo. Está em Mateus 3, 16 e 17. Jesus foi batizado por João Batista. Quando ele saiu das águas, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Então, o que a gente aprende aqui? Deus ama enfatizar a nossa identidade de filhos amados. E por que é tão importante a gente ter isso em mente? Porque para a gente viver as promessas do Senhor, para a gente ter o nosso coração transformado, o início de tudo é a gente entender quem nós somos em Cristo. E nós somos filhos amados, nós somos filhos desejados. Igual ele comentou ali no texto, por mais que você não tenha sido planejado pelos seus pais, Deus precisava de um ventre, né, para você nascer. Ele precisava de uma família. Só que ele te planejou. Ele sabe tudo que tem no seu coração, ele sabe como você funciona, ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Enfim, a questão é você trazer isso para fora. Eu vejo que muitas vezes a gente tem muitas características positivas da nossa identidade, mas as experiências de vida, elas camuflam essas características. Então a gente acaba trazendo pensamentos ruins sobre nós, porque muitas vezes a gente deixa de ofender o outro ou falar o que pensa pro outro, o que é ótimo, inclusive, né? Mas a gente se detona, né? A nossa autoimagem é destruída por aquilo que a gente fala para si, como se o outro merecesse ser tratado melhor do que nós. Não é bem assim que funciona. A Bíblia fala: ama o próximo como você ama a si mesmo. Então, primeiro você precisa se amar. Para se amar, você precisa se conhecer, você precisa ter clareza da sua identidade. Aí depois você vai amar o próximo na mesma proporção. É isso que Deus espera de nós. Ele não gosta quando ele vê um filho, por exemplo, pensando em suicídio. Ele não gosta quando ele vê um filho, por exemplo, se xingando, se maltratando, se diminuindo. Ele não gosta disso, porque ele deve pensar: fiz a minha perfeição ali, né? Aquele filho, ele deve refletir quem eu sou, fiz ele de uma forma perfeita e ele tá ali falando mal da minha obra, né? Então, quando a gente pensa em agradar o Senhor, é ficarmos felizes com a nossa essência e lembrarmos que Ele nos planejou. Não foi por acaso e não foi um acidente. E aí, como que você aplica isso na tua vida, né? Ore ao Senhor, declare verbalmente, as palavras têm poder. Em Provérbio diz que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Pense que todas as palavras que você declara é como se fossem frutos. E o fruto que as pessoas estão recebendo de você são frutos que trazem vida ou são frutos que trazem morte, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Declare que você é filho amado de Deus. Você aceita os propósitos dele para a sua vida. Amém? Vou fazer uma oração para entregar o nosso dia ao Senhor. Senhor, meu Paizinho amado, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer porque a sua misericórdia se renovou nessa manhã, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor nos abençoe, para que a nossa identidade fique firme no Senhor, para que nós tenhamos consciência de que somos filhos amados, que o Senhor nos formou, o Senhor nos planejou. O Senhor sabe até quantos fios de cabelo temos em nossa cabeça. Oh, meu Paizinho amado, quero te pedir para que o Senhor abençoe o nosso dia, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, para que o Senhor seja o nosso refúgio, para que o Senhor seja a nossa fortaleza, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigada por essas palavras, obrigada, Senhor, por nos mostrar e nos fazer sentirmos como filhos. E se eventualmente não nos sentirmos assim, que o Senhor nos ajude a gerar essa conexão profunda no nosso coração. Em nome de Jesus oramos, amém. Que bom que você esteve aqui no colo do Pai, o melhor lugar para começar o seu dia. Lembre-se, o que ouvimos hoje não é apenas uma mensagem, mas o convite de Deus para aplicar a sua palavra em nossas vidas. Que tal levar essa palavra para alguém? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, ajude a espalhar essa mensagem de fé, esperança e amor. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário sobre como Deus falou com você. Eu quero saber e outros podem se inspirar no seu testemunho. E por que eu digo isso? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
quando as pessoas escutam você falando sobre Deus, sobre o que Ele fez na sua vida, ou sobre o que está escrito na palavra, a fé das pessoas aumenta. Então relate aqui quais testemunhos você tem vivido, o que Deus tem feito na sua vida. E pode ser coisas pequenininhas, não precisa ser grandes milagres, grandes feitos. Não, um agrado de Deus, ele se manifesta nos detalhes. Então observe os detalhes, observe como o amor de Deus tem se manifestado na sua vida. E nos conte aqui para que a nossa fé aumente, para que a gente crie um momento de inspirar outros irmãos através do nosso testemunho. Amanhã, 6h15, estaremos juntos novamente aqui no Colo do Pai, com um novo devocional cheio de paz, reflexão e comunhão de Deus. Até lá! Desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de fé, cheio de coragem para enfrentar os desafios da sua vida. Lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está com você. Até amanhã e fique com a paz do Senhor.